Ok, minha gente, vamos lá então. Já são 7h34. Marcinha tá aí, Fátima também, Paulinha. Vocês conseguiram lembrar? Coloco uma aguinha aí perto de vocês. Eu vou fazer a nossa oração de início, tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Respira fundo. Vamos agradecer a mais essa semana que está se iniciando. Vamos agradecer ao nosso encontro, nossa reunião, onde estaremos com o nosso coração, nossa mente aberta para receber os ensinamentos e agradecer a oportunidade de estarmos juntos para receber todas essas lições. Vamos agradecer aos mentores que estão sempre conosco, nos guiando, e pedimos as bênçãos, agradecemos já essas bênçãos para todos nós, nossos lares, aos nossos colegas que não puderam estar aqui, aos encarnados e desencarnados que estão ligados ao nosso grande grupo. E é no nome de Jesus que oramos e agradecemos sempre todas as oportunidades de aprendizado no amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que assim seja. Todo mundo consegue ver a tela que está escrito do Evangelho? Do Evangelho não, né? Do Livro dos Médiuns. Vamos lá. Nós paramos a semana passada, terminamos de ler esse item 1, estamos falando sobre a bicorporiedade e a transfiguração. Eu vou ler novamente esse item 1, que falo que é mais ou menos o que significa isso, e a gente dá continuidade. O que seria esse fenômeno, né, de bicorporiedade? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Esse laço, o Albérico até comentou da outra vez, que seria o cordão de prata, né? Que não é um cordão e não é de prata. Está descrito como cordão de prata, mas são laços, vários laços, e se colocou prata porque são filamentos prateados de muita luz. Item 2. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Achando-se desprendido da matéria, conformemente o grau da sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. O que eu conheço, pelo que a gente conhece, seria o perispírito, que é a parte mais material do espírito, né? Seria um dos nossos corpos. 3. Terceira, será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça noutros lugares? A alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro.
mas em todo caso não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Então, aqui está dizendo que não obrigatoriamente a gente precisa estar dormindo para que a gente possa aparecer em outro lugar através do perispírito. Não necessariamente. Nota: a alma não se divide, no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Super interessante, né? Então, a nossa alma não se divide, ou seja, ela não fraciona, ela é uma só, ela se reflete pela parte material da alma, que seria o perispírito, em outros lugares, e que não necessariamente o nosso corpo, nossa matéria, né, esse primeiro corpo tem que estar dormindo. Como acho que o Albérico falou na semana passada, que às vezes a pessoa meio que, não é que adormece, mas ela fecha o olho, ela se concentra como se estivesse em meditação e aparece em outro lugar. Pelo que eu entendi, que eu acho que a gente vai ler aqui, ela não fala ou interage nos dois lados, nos dois lugares ao mesmo tempo. Quarta, que sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito o despertasse? Isso não se verificaria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, porquanto o espírito lê os pensamentos. Nota: explicação inteiramente idêntica nos deram, muitas vezes, espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Alfonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Através, né, do cordão de prata ou dos laços que a gente tem, é muito automático o despertar, né? Às vezes, quantas vezes a gente não precisa chamar uma, duas, três vezes a pessoa para ela despertar realmente? Mas quando é um súbito, quando é um susto, é muito automático de voltar o espírito para o corpo. E aqui, pelo que eles respondem, o espírito consegue ler pensamentos que estão ao redor e tem a intenção, né, de retornar direto para o corpo, caso o corpo mesmo, né, se sinta que vai ser despertado. Existe também alguns mecanismos que, enquanto a gente está dormindo, se esse sono ou trabalho espiritual longe seja necessário e não pode ser interrompido, vamos dizer que o nosso corpo tem sede ou tem vontade de fazer xixi. Então, a gente sonha que está bebendo água e saciando essa vontade, para que a gente possa ficar algumas horas a mais dormindo, e a mesma coisa com fazer xixi. Às vezes a gente sonha que está fazendo xixi, para que a gente não desperte, levante e tenha que ir ao banheiro. Então, a gente sonha, a gente tem esses sonhos para que o nosso corpo sinta meio que saciado e que o espírito continue fazendo o trabalho que esteja fazendo. Eu acho que a gente leu isso no livro dos Espíritos, foi em alguma das perguntas. Mas vamos lá, alguém tem alguma pergunta ou comentário? Marcinha, se não tiver alguma pergunta, pode escrever para a gente. Ou coloca até mesmo no WhatsApp que eu leio para você. Pode até fazer como é que fala? O áudio, que a gente lê. Ouve, aliás. Mas vamos lá. 120. Tácito
refere um fato análogo. Durante os meses de Vespasiano, passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus, para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse. E tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu por detrás de si um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente, em lugar distante muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu os transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide, e veio a certificar-se de que no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Tácito, Histórias, livro 4, capítulos, tudo isso, tradução de Burnouf. Oi, Jorge, quanto tempo? Boa noite. Pois é. Tudo bem com todos? Tudo jóia, seja bem-vindo. Obrigado. Nós estamos lendo o livro dos médiuns, né? Continuação de onde paramos, e o tema é de bicorporiedade e da transfiguração. E agora a gente está num momento que tem algumas histórias que eles descrevem, que os espíritos descrevem de exemplos de bicorporiedade. Então, aqui a gente acabou de ler essa história de Vespasiano, que foi para Alexandria e viu uma pessoa que estava doente, a 80 milhas de distância, e ele foi à procura de um oráculo, né? Então, a visão dessa pessoa para ele foi esse oráculo. Então, essa é só mais uma história que comprova essa bicorporiedade, que a pessoa estava num lado e uma parte material do seu perispírito apareceu em outro lugar. 121. Tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. Mas, desses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos, não conhecemos disso exemplo algum. E a razão, ao nosso ver, o demonstra que, no estado de separação, possam os dois corpos gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Demais do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer, enquanto o corpo aparente se conservasse visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. Aí tem uma nota de rodapé. Ver na Review Spirit, janeiro 1859, O Duende de Baiona, fevereiro, e usa Gênesis, meu amigo Herman, de maio de 1800 e pouco. Então, aqui ele diz que nós temos... Deixa eu só coelho aqui para não fazer esse barulhinho.
que nós podemos nos apresentar em dois lugares diferentes, sendo um corpo orgânico e outro da alma. Ô Jorge, já que você está aqui, eu lembro do Albérico ter respondido ou comentado algo na semana passada, mas até que ficou uma dúvida. Se eu estou com o meu corpo aqui e a minha alma está em outro lugar, que seria esse corpo de aparência, eu consigo interagir nos dois lugares ou o meu corpo está... Porque na pergunta anterior, ele diz que nós não necessariamente precisamos estar adormecidos para que o nosso corpo de aparência ou perispírito ou a parte da material do perispírito apareça em outro lugar. Não necessariamente. Então, caso eu Exato. não esteja adormecida aqui e minha alma ou meu corpo de aparência ou perispírito esteja aparecendo em outro lugar, eu posso interagir nos dois lugares ao mesmo tempo, ou eu estaria no meu corpo orgânico em meditação para que a minha alma ou a minha aparência no outro lugar pudesse interagir? Karine, eu vou te dar um exemplo de Eurípides Barçanufo, Hum, tá? Que, inclusive, ele era professor de medicina aqui no interior de São Paulo, uhum, e os alunos já estavam habituados com a sua modus operandi, né? Por uhum, exemplo, chegou certa vez um pai de tipo fazendeiro, né? De a cavalo desesperado procurando ele, né? E só que antes ele percebeu que estavam precisando da ajuda dele. Ele falou: pessoal, eu estou dando exemplo de Eurípides Barçanufo, tá? Tem sim, outros exemplos também. uhum, Vamos entrar em prece. Eu preciso me concentrar aqui. Ele se concentrou, foi atender a um parto a milhas de distante, certo? Fez o parto, entregou a criança para a mãe e voltou, tá? uhum, Aí, depois eu quero dar outro exemplo. Aí, chegou, começou a aula, aí chegou o tal fazendeiro, certo? Doutor Eurípides, por favor, a minha esposa está tendo neném, ela precisa da sua ajuda. Aí ele falou: olha, seu filho já nasceu, é um menino, tá bem. Sua mãe, mas como, doutor? O senhor vai me pegar o senhor aqui agora? Não, estou te falando. Doutor, eu não acredito no senhor, venha comigo. Aí ele, foi com ele. A primeira coisa, quando ele chegou lá na fazenda, foi a esposa falar para ele: ó, doutor, por que o senhor está aqui de novo? Para a vergonha do fazendeiro, né? sim, Entendeu? O outro exemplo que eu quero dar é Sai Baba. uhum, Sai Baba, certa vez, né? Isso é um caso, inclusive, reportado por Divaldo. É, estava com... Teve um repórter polonês que viajou para a Índia com a intenção de, não se conhecendo direito a envergadura moral de Sai Baba, pensava que era um charlatão. A uhum, intenção dele era de desmascarar. Mas ao tempo que ele foi lá e começou a conhecer o trabalho social de Sai Baba e a postura ética de Sai Baba, ele começou a desconstruir isso, né? E antes dele voltar para a Polônia, aí o Sai Baba falou: tem um presente para lhe dar. Aí materializou para ele um relógio de ouro. Aí falou assim: pô, Baba, a alfândega vai me pegar com esse relógio aqui sem nota fiscal. Aí, tá, só um minutinho. Aí pegou e materializou a nota fiscal. Ele pegou esse relógio, pegou a nota fiscal, foi lá na loja, que tinha tudo endereço em Londres, chegou lá na Harrods, em Londres, perguntou lá: olha, eu queria saber quem comprou esse relógio aqui. Aí falou: isso foi fulana de tal, chame ela aí. É uma pessoa inesquecível, porque estava meio exótico, uma vestimenta laranja, uma cabeluda bem alta. Aí chamou ele: amigo, como foi isso? Aí a moça falou: senhor, viu aqui um senhor estranho, com a roupa laranja e querendo é, o relógio. Ele comprou o relógio, pagou em dinheiro e voltou, saiu da loja. Não demorou 2 segundos, ele retornou e pediu: por favor, me dê a nota fiscal. E ela pegou e passou a nota fiscal para ele. Quer dizer, observemos o seguinte: depende muito da envergadura moral do espírito, certo? Eu não estou dizendo para vocês que eu não quero comparar Sai Baba com Eurípides. Eu quero dizer o seguinte: Sai Baba, ele tinha várias, é, era um paranormal, era médio e paranormal. Só que ele não incorporava espíritos, pelo que eu sei, ele não incorporava espíritos, né? Eurípides Bassanufo
sabemos a envergadura moral dele ilibada, um cristão autêntico, não só nessa encarnação, mas em várias outras encarnações. Ele deu prova, inclusive ele foi sacrificado, está no livro lá, Ave Cristo. Ele foi o escravo que ele não abdicou Jesus, né, ao Cristo. Então, vejamos a envergadura moral dele. Há outros casos também. Eu quero contar um caso de um padre que na Segunda Guerra Mundial... Eu tenho tempo para falar, gente? Porque quando eu falo muito rápido. Eu quero só encerrar com esse caso. Pode Teve um falar. padre italiano, né? Inclusive aquele padre que falou as profecias de iria escurecer por 3 dias a terra. Eu não sei, esqueci o nome dele. Eu sei que é italiano. E havia um grupamento inglês de bombardeios. Já estava a Segunda Guerra, todos já sabiam que Hitler ia capitular. Isso era só questão de tempo. Não havia mais dúvida de que o eixo ia perder a guerra, a Itália e a Alemanha, né? E o Japão também. Todos já sabiam disso. E quando foi feita a missão da Real Força Aérea Britânica, ia bombardear certa cidade italiana, tá? Onde havia tropas alemãs. E o padre, na missa, percebeu que ia morrer muita gente inocente, muita criança, muito velhinho, muitas mulheres. E ele começou, pessoal, pegou o pessoal da paróquia dele, vamos orar. Eu vou pedir a Jesus para interceder. O que aconteceu? Que foi uma coisa assim incrível. Ele, num processo, não sei se de desdobramento ou se de materialização, ele chegou na frente do avião do comandante da missão. Como ele sabia, eu não sei. Eu sei que ele chegou na frente do comandante do avião, só o comandante viu ele, e o comandante ficou assim, imagina você, está a 100 metros de altura, você é um piloto britânico, tem uma missão a cumprir, lançar uma bomba na cidade, e de repente tu vê no espaço um cidadão que envolveu a tripulação toda com muito amor, muito afeto, porque a gente não sabe como é a vibração dessas criaturas, né? Então, esse padre envolveu o piloto e pediu, solicitou, meu filho, poupa essa cidade. Só tem crianças e mulheres. Poupa essa cidade, meu filho, eu lhe peço. Eu lhe imploro o nome de Jesus. E o piloto sentiu-se, o comandante da missão sentiu-se constrangido com aquele pedido daquela alma nobre. E ele acatou. Ele pegou, mandou via rádio, missão tal, cancelada, vamos retornar, e lançamos a bomba no Canal da Mancha. E assim foi feito. A guerra acabou, e ele fez questão de querer saber quem era esse padre. E ele foi lá, certo? Quando ele chegou lá, o padre falou, muito obrigado, meu filho, por ter me obedecido, né? E essa história está narrada na imprensa, a imprensa narrou. Então, veja, são 3 casos em que não vemos uma interação dupla. Com exceção de Sai Baba, Sai Baba interage tanto com quem está na Índia, quanto quem está lá na Inglaterra. Eurípides Bassanufo, ele está impresso, quer dizer, dando a entender que a sua concentração está lá com a mulher que está em parto. Entendeu? Vejamos que existe uma gradação, né? Jesus de Nazaré. Bem, Jesus de Nazaré é o paranormal por excelência, o médio de Deus, né? Então, vamos colocar para nós agora. Nós temos, digamos assim, situações de sensibilidade paranormais que nós desconhecemos. Não sabemos até passarmos pela situação, certo? Mas, por exemplo, geralmente nós estamos adormecidos para fazer tal interação. Geralmente, tá? Aí vai depender muito da envergadura moral do espírito, porque a possibilidade tem. A bicorporeidade é uma lei de Deus. Não é uma coisa, não é um milagre, é apenas quem acha que é um milagre é o desconhecimento da lei divina. Entendeu? Uhum. Tá ótimo. É isso. Obrigada. Deu para esclarecer? Deu sim. Okay. Alguém tem mais alguma pergunta? Que a gente vai passar para outro fenômeno. Então vamos lá. Item 122. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir
ocorrido durante os anos de 1858 e 1859 nos arredores de Saint-Étienne. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha lhe interferisse. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar, testemunha que fora muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava, ao morrer, 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, verificou que no segundo estado o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que noutro tempo teria sido qualificado de milagre, e a que hoje chamamos muito simplesmente fenômeno. Tem uma nota. O laço que prende o espírito ao corpo, novembro de 1859. A alma errante, janeiro de 1860. Acho que aqui são só livros que falam sobre esse fenômeno. 123. Tem um Aliás, livrinho muito bom. Vou dar um exemplo de um livro muito bom, que que fala é o sobre chamado isso. Beijo da Morta. Era uma pessoa, não vou dar o spoiler, mas era uma pessoa comum, mas por um processo de, digamos assim, uma forte tensão emocional, né? Ela produz esse fenômeno muito interessante, interessantíssimo, inclusive. Qual é o nome do livro? É o Beijo da Morta. Beijo É da da Federação Espírita Brasileira. Tá? Muito bom. Deixa eu ver se consigo ver aqui o médium. É um livro antigo. Eu li, eu tinha, meu Deus, Paulinha era menina quando eu li esse livro. Deixa eu ver aqui. Mas ele me marcou muito porque era um fenômeno que eu desconhecia, né? A maneira como foi produzido. Gente, o Beijo da Morta. Eu esqueci o nome da médium, eu não sei agora não está o livro. Tá aqui. Me dê só mais um minuto. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. O Beijo da Morta, Celestina Arruda Lanza, da Federação Espírita Brasileira. Tá? Muito Se você interessante. puder tirar uma... Você está com o livro na mão, é isso? Tô. Se puder Mas tirar uma foto e capa, colocar ali a no capa, grupo para a gente. a capa, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto e botar no grupo, porque a capa é antiga, tá? Tu deve Sim. encontrar isso no sebo. Sim. Talvez agora, na Federação, esteja com outra capa, ou não foi mais editado, porque essa edição que eu tenho aqui é de 1986. Aliás, a edição é de 82, eu comprei o livro em 86. Entendi. Entendeu? Não, tá ótimo. Mas mesmo assim eu coloco e vocês podem, de repente, até encontrar na internet para baixar em PDF. Tá. Entendeu? Vou tentar achar em audiobook no YouTube também. Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil, que é um livro muito antigo, Karine. Eu acho difícil. Eu estou ouvindo radionovela Memórias de um Suicida, que é super antiga. Não, mas é uma porque linguagem diferente. Memória de Suicida é um best-seller, né? É um best-seller, que deve estar também em outras línguas também. O Beijo da Morte é um livro desconhecido, né? Tá entendendo? Sim, mas depois a gente faz um Google.
Aliás, esse fenômeno de transfiguração é a primeira vez que eu ouço. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse fenômeno das pessoas de se transfigurar para outras pessoas. Bom, vamos ler aqui, depois eu tenho até uma pergunta já na cabeça para fazer. 123. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Temo-lo observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas, nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher, e, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade e tangibilidade e, consequentemente, a opacidade que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado passível, se torna todas as mesmas modificações de que o seria, se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado como se mergulhado numa bruma. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá a essa combinação de fluidos imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra se diga, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira, porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima, número 78 e seguintes. Provável é, portanto, que se a transformação se produzir, tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Nó! Bagunça a cabeça da gente, né? Então, pelo que eu entendi, é uma vontade, é lógico que seria, a minha vontade, mas a vontade do meu espírito manipulando fluidos para eu parecer outra pessoa. A minha pergunta é, se eu me transfigurar em outra pessoa, essa pessoa pode estar encarnada ou só acontece com desencarnados? Jorge está aí? Será que sabe? Eu posso dar outro exemplo? Sim. Segunda Guerra Mundial. Havia um paranormal russo, e sabemos que na Segunda Guerra a Rússia era um país cortina de ferro. Uhum. Só entrava ou só saía do Estado quem o governo central permitisse, certo? Então era muito rígida a fronteira. Havia um paranormal que, infelizmente, eu não sei. Eu vi essa história de Divaldo. Eu estava numa feliz oportunidade de assistir a uma palestra de Divaldo, presencial, e ele narrou esse evento que eu achei assim fora de série. Como é que foi a situação? Bem, a espiritualidade toda estava unida para que a Alemanha não ganhasse a guerra. A gente vê isso claramente no livro Nosso Lar, quando mensageiros, como
quando a espiritualidade manda caravanas e caravanas para envolver os desencarnados que estão morrendo na guerra, mas como também influenciar os generais, porque a Alemanha ela atacou e quem estava se defendendo tinha o direito divino, a intuição para melhor fazer defesa, para conseguirem ganhar, porque se a Alemanha tivesse ganho, o mundo seria outro, né? E a espiritualidade não queria isso, né? O que aconteceu? Um médium barra paranormal russo queria avisar a Stalin que a estratégia que ele estava usando era errada, certo? E isso, a Alemanha já adentrando quilômetros e quilômetros já na União Soviética. Eles estavam desesperados. Mas, de repente, a coisa muda. Não foi só a questão do inverno, não. As estratégias que Stalin usou começaram a ganhar as batalhas. O que aconteceu? Esse paranormal foi até Stalin, né? Só que para ir até Stalin, Stalin não era pessoa, ele era um psicopata. Então, como psicopata, ele tinha uma verdadeira noia por segurança. Ele matava a guarda se a guarda olhasse feio para ele, entendeu? Então a guarda comemorava quando ficava um dia vivo. Eles comemoravam para ver o nível de loucura de Stalin. Porém, a espiritualidade sabendo que sem Stalin a Alemanha poderia ganhar a guerra. Então, mesmo sendo um psicopata, utilizou o exército da União Soviética para tentar encurralar a Alemanha. Está entendendo, gente? Eu não estou dizendo aqui que Stalin aqui era isso, era aquilo. Eu estou dizendo apenas o fato. Qual foi o fato? Uhum. Bem, como um louco, né, mas ainda sendo influenciado por a espiritualidade amiga, o paranormal foi até ele. Só que para chegar até ele teve que passar por vários cinturões de segurança. Passou por vários, sem fazendo o quê? Transfigurando-se como Stalin. Então, quando a guarda via Stalin, se tremia de medo e abria a guarda. Ninguém era louco de questionar o que está fazendo aqui, porque ele viu ele entrando, mas ninguém viu ele saindo. E ninguém era louco de para aí, porque ia morrer. Está entendendo, gente? Sim. Então, todo mundo da guarda eram círculos concêntricos, né, um dentro do outro, até chegar no birô onde a sala onde estava o Stalin. Né? E ele tinha falado para o Stalin que iria falar com ele. Aí Stalin passou, quero ver você passar pela minha guarda. E ele foi lá. Quando Stalin o viu, primeiramente ele quis matar toda a guarda. Ele falou, não faça isso. Nisso que ele fala isso para o Stalin dá uma bofetada nele. Aí ele se levanta e falou assim, o senhor não pediu para falar com o senhor? Você lembra que eu falei com o senhor? Mas como você conseguiu isso? Isso aí é outra questão. O senhor quer ou não quer falar comigo? Aí foi a partir daí. E teve outros episódios também. Porque esse paranormal se segurava com o que ele queria. Ora com Stalin, ora com um general soviético, todo mundo respeitava. Entendeu? Tanto que o Stalin depois foi falar com o chefe de segurança. Quem foi que passou aqui? Foi o senhor. Aí, claro, que o paranormal falou para ele o que ele fez. Certo? Porque senão ia ser morto ele e toda a guarda. Sim. Porque o Stalin era louco. Era um psicopata, era louco. Bem, aí até ele convencer Stalin, houve vários fenômenos interessantes que pelo tempo também da época que eu tinha o quê, meu Deus? Eu acho que eu devia ter uns 16 anos, quando eu vi essa palestra de Divaldo em Recife. Eu era da mocidade, Uhum. entendeu? E ficou gravado em mim a maneira como foi, porque ninguém conta isso na história. Ninguém conta isso na história. Eu não contei essa história em canto nenhum, mas Divaldo falou, ó, tal livro, assim, mas na época eu não anotei, mas gravei a história dele. Então foi isso. O paranormal transfigurou-se com um encarnado, ele também encarnado, com outro encarnado, e a guarda teve tanto medo, deixou ele entrar, sem ninguém perguntar nada. Sim. Entendeu? E Stalin teve horror quando viu ele entrando, tranquilamente. Foi quando ele teve o ímpeto de querer matar toda a guarda. Eu falei, calma, eu não falei para o senhor que ia falar com o senhor? Entendeu? Mas Aqui no eu achei muito texto, interessante.
Aqui no texto diz que o espírito combina seus fluidos com o outro espírito. Então, não precisa ter a vontade desse segundo espírito, porque o Stalin, por exemplo, nem estava sabendo de nada, e o Isso. paranormal se transfigurou Na, nele. na realidade, ele utilizou dos fluidos, de energias, né? Ele consciente do poder que tinha, Uhum, porque uma pessoa doente, ela com essa capacidade, ela pode prejudicar muita gente. Se for uhum, uma pessoa enferma, ele sim. tinha sã consciência, ele queria Uhum, fazer o bem, e a espiritualidade utilizou dele, tanto que ele foi lá para avisar o Stalin de fazer a estratégia certa, uhum, entendeu? sim. E aí, o que ficou também aqui, que é bem é, de boca aberta, é a mudança do peso da pessoa que está transfigurando para outra, né? Porque isso é muito material, não é só fluídico ou espiritual, né? Porque ela poderia só transfigurar por bruma, como aqui fala, né? Você pode colocar mais luz ou menos luz, ficar invisível. Mas tem transfiguração aqui que ela é totalmente material, a pessoa fica mais leve ou mais pesada. Super interessante isso. E a gente não vê mais isso, né? Creio que antigamente isso fosse mais comum. Enfim, vamos lá. Alguém tem uma pergunta ou algum caso? Eu acho que aqui ele até falou de sonâmbulos, né? Que podem também se modificar, mas não é tão radical. Então vamos lá. 124. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que o que lhe é própria, como, porém, lhe será possível tomar uma de dimensão menor a de uma criança, conforme acabamos de dizer. Deixa eu ler a pergunta de novo. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que lhe é própria. Como, porém, lhe será possível tomar uma de dimensão menor, a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Neste caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Foi praticamente a pergunta que eu fiz, né? Por isso mesmo que tal se pode dar. Não dizemos que o fato se tenha produzido, apenas reportando-nos à teoria do peso específico, quisemos fazer sentir que o peso aparente houvera podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade. Dado, entretanto, que ocorra a circunstância de se lhe não oferecer uma solução satisfatória de nenhum modo, o infirmaria. Importa se não esqueça que nos achamos nos primórdios da ciência e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam ser perfeitamente tornadas visíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno dos transportes, números 96 e seguintes. Ou seja, né, sumir também, ficar invisível, faz parte dessa transfiguração. Mas não diz, perdão, não diz assim, é que a gente quer fazer pergunta muito científica, né? Sobre o peso, sobre a aparência, como é que funciona isso. Tudo bem que aqui disse que são fluidos, né? Manipulação de fluidos do espírito. Mas enfim. 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros.
porém, como explicamos na Review Spirit, em fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Diremos tão somente que é uma variedade da aparição tangível. Ó. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão. Do grego a privativo, a gene, genomai, gerar, o que não foi gerado. Ok. Edições, deixa eu ver onde a gente parou. Ah, tá. Nota da editora da Federação Espírita Brasileira, a 59ª edição de 1991. O fato histórico está correto no parágrafo inicial da página número 180 das edições febianas do Livro dos Médiuns. No entanto, no original francês, foi ele narrado por Kardec sob a versão seguinte. Santo Antônio de Pádua achava-se na Espanha e no instante em que predicava seu pai, que estava em Pádua, era levado ao suplício sob a acusação de homicídio. Neste momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e revela o verdadeiro criminoso, mais tarde punido. Comprovou-se que, nesse momento, Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Kardec louvou-se do compêndio de autor que evidentemente se equivocou, como a outros escritores, relativamente a esse fato, sucedeu à sua época. Livro Antônio de Pádua, Sua Vida de Milagres e Prodígios, de Almerindo Martins de Castro, 7ª edição, Federação Espírita, 87, esclarece devidamente o fenômeno referido ao texto kardeciano. Então, esse capítulo fala desses dois fenômenos de bicorporeidade e transfiguração. E, enfim, eu acho que a gente não tem muito que ficar questionando, porque, né, pelos exemplos que tanto o Jorge quanto o Albérico deu na semana passada, e o texto tá claro, por mais que a gente faça várias perguntas, né? Que a gente tem algumas perguntas. Paulinha tá até quietinha aí, que costuma dar umas explosões na nossa cabeça. Mas, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no grupo, ou aqui no WhatsApp mesmo, ou aqui no nosso meeting. E aí eu queria saber se tem alguém com exemplo, com mais exemplo, o Jorge também, né, que tem bastante riqueza de literatura aí. E no início dos textos, né, desse capítulo, fala de Santo Antônio, foi ter essa história foi um exemplo da bicorporiedade, né? Que ele saiu, que ele estava, né, em um lugar e ele foi para outro para provar a inocência do pai dele, mas não como transfiguração. E, enfim, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio da transfiguração. Foi bem diferente para mim, através do texto, né, que ele fala aqui, vou ver esse livro também, vou dar uma pesquisada no livro que você falou, Jorge, para a gente estudar um pouquinho a mais, porque eu Ok. nunca tinha ouvido falar sobre isso mesmo. Márcia já sabia disso, de transfiguração? Não? Fafá, Paulinha? Isso é bem diferente mesmo. Nós observamos que a mediunidade, né, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium, né? Uhum, Nós sabemos que isso são fenômenos, né, que acompanham a humanidade desde que o homem é homem, né? uhum, Desde que o homem é homem. Vamos lembrar que a religião andava de mãos juntas com a ciência na antiguidade. O sábio era o sacerdote e o, como posso dizer, era o sacerdote e o conhecedor das ciências, né? Ele era astrólogo,
Uhum. ele sabia da alquimia, ele sabia da matemática, ele sabia de medicina, né? Foi a partir do positivismo que houve a separação. A gente sabe porque também pela questão do fanatismo, né? Do fanatismo religioso. Sim. Mas nós observamos que esse divórcio vai acabar na regeneração. A ciência vai se de novo andar de mãos juntas com a religião, né? Então veremos templos nos laboratórios científicos em breve, templos nas escolas, templos nas universidades, né? Templos nas, nas, nos templos religiosos, né? De uma forma assim que a gente não viu ainda, porque a regeneração vai trazer para nós, como seres humanos e como sociedade, em processo de crescimento moral e intelectual, Uhum. avanços na postura ética, moral e científica jamais vista antes aqui na Terra, né? No sentido, estou falando no sentido jamais visto no seguinte: sociedade se comportando de maneira geral. Sabemos que Jesus sempre mandou aqui emissários, que foram o quê? Solitários, mal compreendidos, muitos foram apedrejados até a morte, outros, o próprio Cristo foi crucificado, e a sociedade bruta, né? Uma sociedade aversa, Uhum. mas nada melhor do que o tempo para entendermos e compreendermos o Cristo e a missão do Cristo. Então, imaginemos agora toda a capacidade que a humanidade já possui, abandonar a belicosidade, abandonar essa questão, como diz Kardec, o que é a guerra? É o nosso lado bestial, né? Pergunta aos espíritos. Kardec pergunta, o que é, por que da guerra? É o vosso lado animalesco, com minhas palavras, né, gente? É o vosso Sim. lado, às vezes até mais abaixo do que o animal, porque o animal não faz guerra, o animal mata por necessidade, o homem mata por prazer, por uma questão de poder, né? Então, às vezes nós estamos abaixo do animal. Então, imagine essa humanidade com o grau de conhecimento que já possui, agora aliado a isso, a compreensão que a doutrina espírita nos traz, porque o espiritismo não vai ser o principal vetor da transformação da humanidade, não, vai ser a ciência. O espiritismo vai secundar esse movimento. Então, nós vamos ver os laboratórios de ciência respeitáveis de Harvard, de Princeton, de Berkeley, lá de Stanford, lá de Oxford, na Inglaterra, lá de Moscou, lá de Tel Aviv, e etc., pelo mundo afora, reconhecendo a imortalidade do espírito, reconhecendo a reencarnação, reconhecendo vida fora da Terra, vida inteligente, reconhecendo que existe um plano diretor intangível para nós que governa a Terra. Então imagina isso, o avanço que não vai ser, os fenômenos que irão acontecer a partir daí, que vão, porque à medida que a Terra vai evoluindo moralmente, a psicosfera do planeta vai facultar fenômenos que agora são raros, mas vão ser comuns, como a levitação, bicorporiedade, telepatia, né? Então, Uhum. assim, vai ser assim fantástico o que Jesus prepara para nós. Agora resta saber se nós vamos querer fazer isso, né? Porque Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Sim. A regeneração vai vir, mas aí como ela vai vir ou se ela vai ser retardada, vai ser assim, ou, ou podemos acelerar a regeneração, ou poderemos dificultar a regeneração. Ou seremos solução ou seremos problema. É claro que quem tornar-se problema vai ser convidado a ir para outro orbe, né? A ir para outra morada primitiva para aprender a lei do amor, né? Maravilha. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Como a Marcinha aqui disse no chat, a lição maravilhosa. E, e tem mais, né? Com certeza não para.
Já estamos Gente, para lá. minha segunda-feira, só para esclarecer vocês, Sim. é o seguinte, a minha aula de inglês vai até 8h30. Uhum. Só que eu chego do trabalho 18 horas, só dá tempo de eu tomar banho, eu não janto. Hum. Aí para eu ficar, por exemplo, até agora eu não jantei, mas tá tudo bem. Hum. Sábado, domingo, segunda-feira passada eu não consegui porque tava enrolado, tava faminto, tinha que comer. Agora eu não tô faminto, tá entendendo? Mas assim, eu vou, Sim. à medida do possível, vou tentar participar da reunião, tá? Por favor, Jorge, faça só um lanchinho, deixa aí do lado, porque a fome que nós temos de aprender é muito maior e a gente sabe o quanto você agrega para nós. Eu quero ter o prazer, escrevam aí, quero ter o prazer de um dia fazermos uma palestra no Centro Espírita de Sarasota. Amém. Que assim seja. Olha, eu quero ser convidado, viu, para essa palestra, viu? Sim, Cara, aqui, eu senhor. tô dando aqui, ó, me convida para ser palestrante no centro de vocês. Tá ótimo. Ah, que bom, muito bom, muito bom. A gente sabe que isso renova todas as nossas forças espirituais, nossas forças psicológicas também, porque essas lições são ótimas, que nós mantenhamos os estudos durante todos os outros dias da semana. Se a gente não tem tempo de parar, de ler, de procurar, de estudar, eu tenho ouvido muitos livros espíritas, a gente tem a radionovela aí no WhatsApp, tem no YouTube, e é muito, muito interessante. Às vezes nós estamos ou fazendo uma caminhada, ou indo no mercado fazer uma compra, coloca ali aquele livrinho que a gente vai ouvindo, porque às vezes nós temos a percepção diferente, né? Quando a gente está com calma, lendo, sem nenhuma interrupção, a gente absorve bastante as lições, mas quando a gente escuta, é muito bom, é muito bom. É lógico que nós estamos com o nosso olhar com um foco diferente, mas parece que quando entra o som, quando é a tal da radionovela, com vozes diferentes, alguma música atrás, as lições entram com muita emoção para a gente também, né? Então, eu recomendo para quem puder e tiver tempo de ouvir um livro espírita ou uma radionovela, que se a gente não tem tempo de fazer a nossa leitura diária né, do Evangelho ou de qualquer outra lição que seja, é uma opção também, tá bem? Tem sido muito bom para mim, né, para a Karina aqui, ouvir os livros espíritas. Então, quem gostar, que faça bom proveito. Se não, abre o livro mesmo, que eu também gosto de sentir o livro na mão, sentir o cheirinho né? Aquela folhada, e é muito bom também. Chegamos então ao fim do nosso encontro de hoje, dessa semana. Que Deus abençoe a todos. Quero convidar o Jorge para fazer a nossa oração de término. Muito obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez, depois dessas férias de 2 meses, praticamente. E estamos com toda a fé, com toda a força e famintos de aprender. Vamos então fechar nossos olhos e vamos nos conectar com Jesus, que nós somos suas ovelhas amadas. Ele nos ama muito. E ele nos envolve com seu amor todos nós, todos os dias, porque ele já era antes de sermos. Ele nos ama tanto que nos dá inúmeras oportunidades de crescimento, de aprendizagem. Senhor da vida, fortalece-nos no amor, fortalece-nos na paz, livra-nos de todos os males, materiais ou espirituais. Envolve os nossos corações, as nossas mentes, as nossas famílias, os ausentes que não puderam participar. Envolve-nos a todos, Senhor, e que possamos ser instrumentos úteis na vossa seara, quer estejamos encarnados, desencarnados, no corpo ou fora do corpo. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Que todos tenham uma Boa noite, semana pessoal. abençoada. Boa Fiquem Boa semana. na noite. paz. E até segunda.
Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Mua. A Márcia falando, olha. Fala, Marcinha. Próximo capítulo é o 8, o item 126. Se for pelo PDF que nós temos, será na página 189.